A equinocultura é uma atividade econômica importante para o agronegócio. O Brasil é considerado o quarto maior em produção de rebanho de equinos do mundo. Segundo um estudo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, em 2022, a indústria de equinos movimentou 30 bilhões de reais ao ano no Brasil, com aproximadamente 5,5 milhões de animais. A criação de cavalos, em específico, tem por finalidade a reprodução, venda, fins esportivos e recreativos. Conforme o ramo está em crescimento, aumenta-se também a necessidade de maior produtividade. Isso impulsiona o desenvolvimento de biotecnologias no setor. Na Universidade Federal do Piauí, a UFP, foi desenvolvida uma startup de biotecnologias de reprodução equina, chamado Biotech. O objetivo é atender criadores e proprietários de equinos que buscam o melhoramento na qualidade genética da criação de seus animais. A iniciativa teve destaque regional e participou da Nordeste On, a NEON, o maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo do Nordeste. Para conversar sobre o assunto, recebemos em nossos estúdios o diretor da Incubadora de Empresas do Agronegócio Piauiense, da INEAGRO, o professor Luiz Augusto, e a médica veterinária Marcela Walter, que integra a equipe criadora da startup. Já quero dar as boas-vindas aqui aos nossos entrevistados de hoje e eu queria começar, professor Luiz Augusto. A startup Biotech, ela nasceu na incubadora do agronegócio da INEAGRO. Qual é a missão desse programa e o senhor poderia destacar outros projetos que estão em andamento? Bom, muito obrigado pelo convite. A Incubadora de Empresas do Agronegócio é um programa de extensão da nossa Pró-Reitoria de Extensão. O objetivo principal da incubadora é transformar ideias em negócios. De antemão, a gente lembra que não é só a universidade que compõe a incubadora. Nós temos parceiros como a Embrapa, o Sebrae, o IFP e a FADEX. Então, essas 5 instituições é que transformam efetivamente uma proposta em ideia, principalmente se for inovadora. E tem outros projetos que estão em andamento, além da startup Biotech, que nasceu nessa incubadora? A INEAGRO ela já tem 20 anos que atua. Né? Ela era única e exclusivamente para os discentes e docentes da Universidade Federal e depois da nossa gestão nós abrimos para a comunidade, fazendo com que boas ideias, inovações que venham a acontecer na comunidade de uma forma geral, que também participem. Depois nós conseguimos levar para Bom Jesus, temos algumas startups lá. Resumidamente, hoje nós temos 10 empresas incubadas, 10 startups incubadas e o edital de 2024 foi finalizado agora e vão entrar possivelmente mais 16 startups. Então, a INEAGRO vai contar com 26 startups. Bom, excelente. E, doutora Marcela, também seja bem-vinda aqui ao nosso programa. E como surgiu a ideia da startup Biotech, que nasceu dentro dessa incubadora da INEAGRO? Agradeço também pelo convite. E a Biotech, ela nasceu no ano de 2022. A gente se juntou, composta majoritariamente por médicos veterinários. Então, a gente juntou-se para formar essa ideia, nessa proposta de empresa, a partir da oportunidade de concorrer a um edital de financiamento de ideias. Então, a Biotech ela vem desde 2022, consolidando-se como CNPJ no ano de 2023. Então, a gente já tem quase 2 anos de existência, né, de ideia e papel, e a Biotech nasceu justamente isso. Jovens como eu, que têm um sonho de empreender, de colocar as ideias de mestrado, doutorado, que saem da universidade e usar essas ideias para compor um negócio viável. E a Biotech, então, se inscreveu no edital, esse mesmo edital que o professor falou agora, não é isso? E a partir daí foi selecionada e iniciou. Isso, então a Biotech ela nasceu dentro da ideia de participar do edital da incubadora, então nasceu dentro da INEAGRO e a partir da INEAGRO foi que a gente foi impulsionado a participar de editais de financiamento, como por exemplo o Centelha Piauí e o programa da Universidade Federal do Piauí, Nova UFP, e a outros editais também. Então foi graças à incubadora que a gente conseguiu chegar nessas oportunidades, com orientações e outras atenções que a incubadora deu a nós na Biotech. E recentemente, não é, professor, a gente estava falando aqui nos bastidores,
A startup Biotech participou do Nordeste On Neon, que foi em João Pessoa, na Paraíba, que é o maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo do Nordeste, e participou também da Inovativa Brasil em São Paulo, que é a maior aceleradora da América Latina. De que maneira a participação nestes eventos está contribuindo para a startup expandir suas operações e alcançar novos mercados? O que ocorre quando uma startup passa no edital de aceleração, que faz as capacitações, onde começa efetivamente a desenvolver um projeto de metas, né? Aí entra todo o apoio do SEBRAE, que, como eu falei no início, é o nosso parceiro. Então, a incubadora dá um aporte e esses programas que vêm a reboque do SEBRAE. Então, o SEBRAE organiza, traz, a gente participa desses processos. Então, não foi só a nossa startup que foi, né? O Piauí teve representatividade com outras startups de outros programas. Então, o SEBRAE leva todos foi a João Pessoa, né, no Nordeste, e depois, quando foi o Inovativa em São Paulo, o SEBRAE foi quem custeou as passagens dela para ir para lá. Mas, quando chega lá, é outra história, é um negócio muito grande, foi um evento muito grande, onde nós éramos lá apenas representados por essa startup Biotech, onde teve, além de aceleração, né, participou de rodadas de negócio, onde investidores ficaram interessados em conhecer a nossa startup. Então, ela é quem é assim, responsável por todo esse processo dentro da aceleração. Como é que foi, Marcelo, essa experiência de participar e de que forma a participação nesses eventos ela contribuiu ou está contribuindo para a expansão das operações da startup? Participar desses 2 eventos foi significativamente um impulso para nós. O Nordeste Neon é o maior evento de startups do Nordeste, realizado pelo SEBRAE, e a partir desse evento a gente mostrou o potencial do Piauí em reprodução, em biotecnologia da reprodução equina, que até então algumas regiões do nosso país desconhecem esse potencial. Então foi muito bom, permitiu a gente fazer networking, permitiu a gente fazer conexões, claro, divulgar a nossa empresa e mostrar o nosso potencial, a nossa capacidade. O Inovativa Brasil é um evento nacional também promovido pelo SEBRAE, e esse evento nacional, ele permitiu também essa expansão, essa trajetória nossa a nível nacional de mostrar o nosso potencial dentro do nosso estado. Então, foi significativamente levar o Piauí e dizer para todos, nós somos um estado em potencial de inovação, tecnologias e biotecnologias, que no nosso caso, da reprodução equina. Então, foi muito bom. A gente pôde ter contato com investidores, com mentores, né? E, claro, o networking, que é fundamental para qualquer empresa ou negócio, é saber fazer networking. Então, as conexões foram importantes, investidores interessados na nossa empresa. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao SEBRAE, que foi fundamental nisso, ao professor que representa a Ineagro. Então, esses 2 grandes eventos que a gente participou e esteve presente, foi um divisor de águas na empresa. Doutora Marcela, você poderia explicar as principais técnicas usadas para a reprodução de equinos e como é que a Biotech contribui para a melhoria da qualidade genética e quais benefícios traz para os criadores e para os próprios proprietários, né? Então, os principais tipos de biotecnologias da reprodução, o mais comum e presente é a inseminação artificial. Coleta-se o sêmen de um garanhão de boa qualidade genética, obviamente, e insemina uma boa égua doadora. Então, vou ter um acasalamento, né, através da inseminação artificial. Como também a transferência de embrião, onde o embrião ele é produzido também através de um sêmen de um bom garanhão e de uma égua genética muito boa doadora, porém ela só vai gerar o embrião
e em seguida esse embrião é coletado e colocado, né, inovulado em uma égua chamada receptora barriga de aluguel. E tem outras biotecnologias, além dessas duas, a nossa principal é a que a gente quer trazer para o Piauí e colocar o Piauí no mapa da reprodução equina, que é a produção in vitro de embriões equinos através da injeção intracitoplasmática de espermatozoides, a ICSI. Por quê? Nós temos um laboratório com essa capacidade e nós temos o aparelho que faz, né, a máquina que faz isso acontecer, que é o micromanipulador de embriões. Então, a nossa proposta é você que é criador, você que é proprietário, que deseja aumentar a sua qualidade genética, deseja ter mais produtos por ano, ao invés de uma inseminação, ao invés de uma transferência de embrião, ou até comum também, a monta natural, ter mais produtos da sua qualidade genética boa por ano, dobrar, triplicar, quadriplicar essa produção através da ICSI, que é o nosso maior objetivo, é trazer isso para o nosso estado, é movimentar o Piauí e colocar ele nesse cenário da reprodução. Professor Luiz Augusto, a Biotech ela nasceu dentro da Ineagro, então, que tem essas a projeção de ter 26 startups lá dentro. Qual o papel da Ineagro nesse desenvolvimento e de que forma a Ineagro abriga essas startups para o nosso telespectador ficar estimulado, aquele que tem um projeto, que tem uma ideia, que quer também deseja de algum espaço que possa aproveitar aquela ideia. Qual o papel da Ineagro nesse sentido e de que forma a Ineagro tem contribuído para esse sucesso da Biotech? A Ineagro ela tem um espaço físico dentro do Centro de Ciências Agrárias, né? Nós temos um prédio próprio, onde a gente aloja as demais startups que fazem parte do programa. O objetivo maior nosso, primeiro, é dar um apoio, sustentabilidade, onde uma ideia que nós vamos transformar em negócio, ela precisa ter um local, um escritório. Lá, as startups têm, além do escritório, tem internet, secretária, tem o endereço fixo e o melhor de tudo, o nome que carrega nas costas, Universidade Federal do Piauí, que abre qualquer porta quando a gente chega com um processo, qualquer um projeto, onde a gente chega, é uma empresa incubada na Universidade Federal do Piauí. Aí já abriu muito, facilita com que a startup chegue no mercado. Em segundo lugar, além de a gente ter o escritório, quem precisa de laboratórios para desenvolver seu MVP principalmente, que é o mínimo produto viável, nós vamos aos laboratórios. No caso, a Biotech e outras do segmento de reprodução usa o laboratório de biotecnologia da reprodução. Os que trabalham com a parte nutricional usam os laboratórios do nosso NUEPA, que é de produção de alimentos. Podemos usar os laboratórios de farmácia, de nutrição, entendeu? Então, assim, a incubadora ela está no Centro de Ciências Agrárias, porque nós trabalhamos na parte agrária, mas utiliza todos os laboratórios incomuns que a universidade tem. Então, quando uma startup dessa ela faz o convênio com a universidade, ela assina um documento onde ela vai ter o cuidado de trabalhar no laboratório para desenvolver as suas pesquisas, porque nem sempre é obrigado chegar com o produto já pronto, pelo contrário, chega com a ideia. E nós capacitamos, damos condições para que a pessoa saia do zero e chegue no produto final, no comércio. Lembrando que tempo que uma startup passa dentro da incubadora, 3 anos, podendo ficar por mais 6 meses. É o tempo que se leva para você sair do zero, formar um CNPJ e ir para o comércio. E doutora Marcela, até já foi falado aqui um pouco, mas eu queria, se possível, que ficasse mais claro até, qual é o impacto da produção in vitro de embriões na reprodução equina? Como a iniciativa pode influenciar o desenvolvimento do setor agropecuário? Então, só reforçando essa importância da reprodução equina, o país que está em segundo lugar na maior produção in vitro de embriões equinos é o Brasil, perdendo somente para a Itália. Isso são dados de 2022 da Associação Internacional de Transferência de Embriões.
Então, nós temos esse segundo lugar com muito orgulho, com muita honra. E o impacto na produção de embriões equinos é a produção, é a quantidade de produtos com qualidade genética que eu vou aumentar naquela criação. E para exemplificar, para explicar melhor como funciona esse processo, é através da aspiração folicular. Eu tenho uma égua também genética muito boa, e através de uma guia de aspiração, os folículos, né, representados que estão nos ovários, cada um deles são aspirados e o gameta feminino, então, é aspirado e selecionado para passar pelo processo de produção in vitro. Eu tenho uma palheta de sêmen congelada de um garanhão muito bom e cada gameta feminino tirado de uma doadora, eu vou produzir vários embriões com uma palheta de sêmen congelada. Então, eu tenho vários produtos formados. Obviamente, não são todos, né? Então, espera-se um percentual de produção de embrião que dê certo, que chegue na sua fase final e consolidada. E, em seguida, esses embriões podem ser inovulados em uma égua barriga de aluguel chamada receptora ou, a desejar pelo proprietário, em conversa com o proprietário, esses embriões eles podem ser criopreservados, armazenados por tempo indeterminado até o dia que for necessário, né, ou combinado com o criador para ser inovulado. Então, a formação de um banco genético de embriões de égua doadora com garanhões bom, de qualidade genética, é um diferencial muito grande, porque você conserva esse material genético por anos, como também a inovulação em seguida desses embriões nessas éguas receptoras. Então, a produção in vitro, ela é um potencial, já existe há anos no Brasil, mas no nosso estado, no Nordeste, ela ainda não é consolidada de fato, porque não há um laboratório para isso. A gente tem um laboratório na Universidade Federal e a gente quer propor a realização dessa biotecnologia que é tão promissora e é tão importante. Qual a importância, professor, também, qual a importância da movimentação de eventos como o NEON, como esse que ocorreu em São Paulo, para startups do agronegócio, em termos de visibilidade e acesso a investidores? O mais importante é que a gente foge do comércio tradicional. Quando a gente trabalha com essas startups inovadoras, a gente está fugindo, né, do comércio normal, de um supermercado, de uma farmácia, de uma padaria. Nós temos, como se diz na nossa gíria do empreendedorismo, todos têm uma dor. Então, uma startup veio para solucionar as dores que porventura ocorram. Então, a quantidade de hoje de startups no Piauí é muito grande, certo? Em vários segmentos. E isso faz com que exista um desenvolvimento localizado de formas não convencionais, inovadas, onde você pode, ou de um simples computador, né, ou de uma ação, de um processo que você faça, resolver uma grande quantidade de processos e dores. Eu gostaria de citar uma que é a mais conhecida de todas aí, do Uber, né? O Uber não existe, a empresa do Uber ela não existe, ela não tem um carro, ela não tem um motorista, ela não tem uma sede. Nasceu de uma dor, uma necessidade de alguém ter uma locomoção rápida. E assim surgem as startups de uma forma em geral. As nossas lá são do agronegócio. Marcela, e nesse caso da participação nesses eventos, você disse que foi uma oportunidade também de se conectar, de fazer contatos com outros interessados. Surgiu algum negócio, ou tem surgido algum negócio a partir desses eventos, que vocês participaram? Assim, então, com relação à consolidação de negócios, a nossa empresa ainda não está na fase de fechar ou fazer venda de um percentual dela, né? Que é o chamado investidor, né? Trazer esse investidor e vender uma parte da empresa. A gente ainda não está nessa fase, mas teve bastante interessado. Por quê? Porque a gente tem um potencial muito grande na parte de reprodução, não só o Piauí, como o Brasil inteiro. Mas não quer dizer que a gente não estabeleceu contatos, pelo contrário, a gente firmou contatos e parcerias com potenciais investidores de diversos estados
estados, mentores também de diversos estados, que até hoje a gente mantém contato, a gente mantém uma ligação, porque esse network é o que fortalece a nossa empresa, né? O que permite a gente chegar a diversos lugares. Então, esses eventos, eles são grandiosos, por quê? Porque eles dão visibilidade. A visibilidade é o nosso potencial, é a nossa janela. Então, graças a esses eventos, que são as oportunidades que a gente busca de mostrar quem é a Biotech, quem é o Piauí e o quanto a gente tem de potencial. Professor, também uma questão muito importante é a sustentabilidade. E quando se fala do agronegócio, se fala bastante sobre essa questão da sustentabilidade. Como tanto a Biotech ou mesmo a Ineagro, ela aborda essa questão da sustentabilidade em seus processos. Existem práticas específicas que a startup, por exemplo, ou outras que estão lá, adotam para minimizar o impacto ambiental? Eu vou citar três tipos de startups que nós temos. Nós temos uma que trabalha só com resíduo de fibra de caju, né? Nessa época que vai começar o caju, é feita a cajuína. Então nós temos a Fitofit, que é uma empresa de um professor nosso, o professor Livre, lá dentro da universidade, onde ela pega o bagaço, né? Depois que é prensado para fazer a cajuína e transforma isso em alimentação humana. É uma chamada fibra de caju, né? Já testada, já está no mercado e já está produzindo. A mesma empresa pega a cajuína e transforma em um isotônico, seria um Gatorade, nosso regional, que também já está. Só aí a gente já aproveita o nosso material que a gente tem, né, regional. Um outro exemplo que a gente pode dar é de uma doutora que acabou de defender o seu doutorado, a doutora Lindalva, EcoBeFit, é o nome da startup, onde nasceu de uma dor própria da doutora Lindalva, que ela tem rejeição à lactose. Então, desde o TCC dela, ela já começava a trabalhar a fibra do babaçu, o coco babaçu. Então, hoje, ela já passou pelas etapas de aceleração, ela já está no mercado, onde ela produz alimentação vegana, trabalhando com babaçu, onde faz doces, cremes, o próprio leite condensado. Então, ela tem um sistema muito grande, nascido dentro dos laboratórios da universidade. E mais recentemente, a gente tem uma empresa chamada Buriti Bioespuma, que trabalha com o buriti. Então, pega a fibra do talo do buriti, transforma em um pó. Esse pó, eles são arquitetos, né? E eles transformam em placas, onde trabalha-se parte acústica e parte térmica. Esses arquitetos, agora a gente conseguiu uma internacionalização, que é o que se busca na universidade. Eles vão agora a Dakar participar de uma feira internacional. Então, são coisas regionais, que nós não tínhamos onde colocar, onde pegava aquilo e ia para a natureza mesmo, ia ser organizado pela própria natureza para reincorporar. Não, nós transformamos em startups. Né? Inclusive, a Bioespuma esteve agora participando do Casa Cor aqui. Então, são coisas nossas, regionais, que a gente utiliza. Também temos do mesocarpo do babaçu. Hoje a gente tem uma pessoa que essa ainda vai ser incubada, que faz um pão maravilhoso vegano. Né? Tem gente que trabalha com mandioca. Então, assim, são coisas não convencionais. E isso é quem faz a inovação, que faz a diferença e que vai entrar no mercado. E utilizando os produtos regionais. Totalmente, né? regionais. Que é importante. Doutora Marcela, de que forma a startup, a Biotech, ela agrega valor para a economia do agronegócio? Como está sendo a comercialização dos embriões in vitro? Ainda não está, pelo que eu entendi, não está havendo comercialização ainda.
Então, assim, na nossa situação atual de empresa, a gente ainda não comercializa, né? Existem várias etapas para se chegar nesse nível, né? Nessa realidade. O que a gente quer é propor isso, né? Através da nossa infraestrutura e trabalhar para que isso dê certo e vai dar certo. Então, assim, a comercialização de embriões equinos no Brasil, baseado em outras nas realidades que eu pesquisei, a produção ela é comercial, assim, de certa forma, em escala comercial. Hoje, por exemplo, hoje a gente tem uma empresa com sede, por exemplo, no Piauí, mas que permite o veterinário que faz a aspiração folicular e para qualquer lugar do estado do Brasil, do norte ao sul. E esses ócitos, esses gametas femininos são carreados até o laboratório, são produzidos. Então, você pode produzir e vender esse embrião já no seu determinado dia e inovular em seguida, que é o chamado embrião a fresco, ou você pode criopreservar esse embrião e guardar por bastante tempo, como vender esse embrião com prenhez confirmada, que já é um outro valor. Então, em média, comercialmente se falando, hoje uma confirmação de embrião de uma égua de ICSI é em torno de 11 mil a 14 mil reais, a confirmação de prenhez. Então, é um mercado que tem dinheiro, tem pessoas pagantes, né? Claro, obviamente, tem um ticket médio para ser consumidor disso, né? Desses nossos serviços da ICSI, mas é um mercado pagante, é um mercado consumidor. E no nosso estado, a gente fez uma consulta, né? Claro, a gente não abre uma empresa sem fazer consulta, sem pesquisar o mercado. A gente tem grande potencial de desenvolvimento, porque nós somos um estado com grandes eventos, entre eles a vaquejada, grandes proprietários, criadores de equinos voltados para a vaquejada, que têm animais de grande valor genético. Então, a ICSI, ela também promove o quê? Por que um criador vai buscar a ICSI? Por que um proprietário vai buscar a ICSI? Porque há muitos animais que a fertilidade diminuiu durante anos, e animais mais velhos, ou animais que não conseguem, através das outras biotecnologias, ou monta natural, produzir naturalmente, animais então acometidos pela idade, por determinadas doenças, né? Então a tecnologia, essa biotecnologia tão promissora, ela vem para encurtar esse processo natural, produzir em grande quantidade, claro, de forma adequada, e também para animais que têm dificuldades ou animais considerados subférteis, né? Então, ela vem para agregar e trazer isso. E, obviamente, uma égua doadora, para ela não permanecer parada, né? Então, parada por conta da gestação. Então, a ICSI, ela vem para promover isso, ela agrega esse valor. Então, ela tem um potencial de mercado financeiro bem relevante e bem crescente no nosso estado, no Brasil inteiro. E, de acordo com o Radar Agtech Brasil, o ecossistema de inovação brasileiro conta com mais de 1,7 mil startups voltadas ao agronegócio. E segundo o levantamento da AgFunder, o Brasil ocupa a 6ª posição global de aportes no setor. Que fatores, na sua opinião, professor, têm impulsionado esse crescimento no nosso país? Principalmente a exigência. A produção hoje, o custo de produção ficou muito elevado. Então, os problemas que ocorrem no agronegócio, né, além da gente contar com o tempo, a parte de chuvas, que nós não temos um período no Brasil, mesmo no Brasil que seja correto, queimadas, como estamos acontecendo agora em São Paulo, mas a gente precisa, de uma forma em geral, todo tipo do agronegócio, ele precisa ter uma estrutura. E dentro dessa estrutura, hoje em dia, não podemos pensar como antigamente, que a gente não anotava alguma coisa na mão. Hoje não, a gente trabalha metro quadrado, centímetro quadrado, quantidade de água, certo? Quantidade de adubo. Né? Pra você ter uma ideia, hoje em dia nós estamos pesando o boi num aplicativo de celular, certo? Olho de lombo de boi. Hoje nós estamos... Qual seria a carne mais cara hoje? Filé. Então, hoje a gente busca os reprodutores que têm maior filé. Como é que a gente está achando isso? Através de um celular. Passa o reprodutor, a gente, os produtos dele, os filhos, a gente vai com um aplicativo de celular. Então, isso faz com que a gente ganhe tempo, produza melhor. Né? Peso de animal, caprino e ovino, por exemplo, hoje numa foto a gente tem conseguido. Sanidade, gengiva de caprino e ovino, por exemplo, só pela cor.
de uma foto de celular, a gente sabe quais são as necessidades de sanidade que os animais têm. Então, essa parte de aplicação, aplicativos, trabalho desenvolvidos, drone, por exemplo, existe uma tendência muito grande às cercas, de pelo menos diminuírem, as externas nem tanto, mas as dos piquetes internos, através de um colar que é colocado num boi. E isso tudo vem para um aplicativo no celular. Existem as cercas digitais, onde o animal vai chegando dentro do limite do pasto e ele tem um sinal onde ele se acostuma a não passar do sinal. Então, tudo isso que é inovação faz a diferenciação no agronegócio. É por isso que a gente tem tanta startup crescendo dentro do agronegócio brasileiro. Doutora Marcela, aí no caso da biotech, né, que ela foi desenvolvida já dentro dessa transformação digital na agricultura brasileira, como é que essas startups, como a sua, por exemplo, contribuem para aumentar a sustentabilidade na produção agrícola? A gente consegue fazer, através disso, de forma sustentável, utilizando, né, de infraestruturas laboratoriais, agregando também no crescimento da qualificação da mão de obra também, que é muito importante, que é um dos fatores de impacto social também, qualificar e permitir mão de obras para esse processo acontecer. Então, assim, a ICS, ela vem para... A ICS não só como as biotecnologias da reprodução, elas vêm para agregar de forma sustentável, né, o aumento dessa qualidade genética, né, seja laboratorial ou seja também a campo. E, professor, qual o papel do governo? O senhor falou que a Universidade Federal do Piauí, não que abriga essas startups e a INEAGRO. Então, qual o papel do governo e de instituições públicas na criação de um ambiente favorável para o desenvolvimento das agtechs no Brasil? O Sistema S é fundamental hoje em todo esse processo, desde a formação da mão de obra qualificada, como aos processos, de uma forma geral, de inclusão desses sistemas no próprio agronegócio. Não podemos deixar de fora, de forma nenhuma, o Sistema S. Depois, o governo federal, através dos processos que existem, através do Ministério da Agricultura, do Ministério da Agricultura Familiar e de outros ministérios que trabalham diretamente no desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Quanto ao nosso Piauí, hoje nós temos um incremento da Invest Piauí, é um dos exemplos que a gente tem, e agora com a Secretaria tu vai cortar isso aí, né? É o jeito. Da inteligência artificial. Através da Secretaria de Inteligência Artificial, né, nós já temos algumas reuniões com eles e isso tem feito com que tenha um diferencial muito grande, um apoio muito grande. Então, Invest Piauí hoje, Secretaria de Inteligência Artificial, além da Secretaria do Agronegócio, Secretaria de Defesa Agropecuária, né, e da Agricultura Familiar, é quem dá um apoio ao agronegócio piauiense. Na opinião do senhor, quais são os principais desafios do agronegócio brasileiro e de que forma as agtechs podem contribuir para enfrentar esses desafios, como, por exemplo, a adaptação às mudanças climáticas e à escassez de recursos naturais? Pesquisa. Eu acho que tudo para crescer, qualquer sistema para crescer precisa de pesquisa. Nesse caso aí também a gente não pode deixar de fora a Embrapa e nem o Ministério da Agricultura com seu desenvolvimento. Então, as agritechs, de uma forma geral, elas precisam atualizar os seus processos, principalmente pessoas, processos, para chegar em resultado. Só se chega hoje em resultado se você tiver pessoas e processos trabalhando, né, buscando metas objetivas para que assim aconteça. Depois a gente precisa ter uma produção diferenciada, porque hoje em dia existem os commodities, né, que a gente exporta muito para a China e outros países. Então, até isso, a balança comercial mundial influencia diretamente na nossa produtividade, nos nossos grãos, nas nossas exportações. E isso tudo influencia. Se a gente não tiver ao pé da letra, como se diz, um controle de tudo o que a gente faz, diminuindo tempo, diminuindo espaço e aumentando a produtividade, é quando a gente vai chegar no que a gente busca, que é uma sustentabilidade, uma produção e uma rentabilidade financeira. Doutora Marcela, e em relação à biotech,
no planejamento de vocês, primeiro, quantas pessoas trabalham nessa startup e qual no planejamento o próximo passo, o próximo objetivo da Biotech? É atingir o nível de chegar a receber investimentos, um anjo investidor? Como é que está a perspectiva futura da Biotech? Nossa perspectiva é de crescimento, obviamente, né? É de agregar, é de melhorar e incrementar. Então, hoje nós temos um time de veterinários, até porque precisa-se desse time composto por uma equipe laboratorial e uma equipe que vai atender a campo. Então, nós temos nos divididos nessa área. Como também a gente tem biólogos, tem pesquisadores, professores que compõem esse time também. E também estagiários, obviamente, né, que fazem parte dessa rotina da reprodução. Então, nosso crescimento, nosso objetivo é consolidação, formação também de uma equipe, além da atual, formar uma equipe técnica bem mais qualificada, com qualificação, melhorar a nossa infraestrutura laboratorial, crescer que ela possa, para atender esse mercado tão exigente e, claro, uma biotecnologia tão promissora. E, claro, uma forma que a gente vai agregar isso é vendendo nossos serviços, é atendendo a campo, é chegando até o cliente, o consumidor final, e com isso vai ser gerando receitas, né? A empresa vai gerando receitas e, a partir disso, no momento que a gente começar a gerar essas receitas, a gente vai buscar esses investidores. Na verdade, a gente já busca os investidores, né? A gente busca os investidores para que eles retornem, né? Para que eles vejam que há retorno financeiro nessa nossa proposta de empresa, né? E também, então, a gente está nessa fase de buscar investidores atualmente, a gente está também na fase de buscar recursos através de editais de fomento, como a gente já conseguiu e conquistou, e também gerar receitas, né, através dos nossos serviços. Professor, e como é que a Ineagro ela planeja continuar a promover a inovação no setor agropecuário? A princípio, com os editais que a gente lança, né? O de 2024 já teve, ele foi feito num período de janeiro a março, e agora as empresas pré-incubadas vão passar por capacitação. Para o próximo ano, nós estamos pensando em deixar o edital aberto. É uma proposta que a gente está tendo lá para que, quando apareça uma ideia, ela seja submetida, passe por todo o crivo, né, do nosso conselho gestor, com as instituições que a gente já falou, e a gente consiga colocar a ideia em funcionamento. Mas, paralelo a isso, a gente já tem a própria incubadora. Sem trabalhar ainda com startups, nós já temos convênios e conversas bem adiantadas com o próprio Ministério da Agricultura, com a Secretaria do Agronegócio, certo? Então, a gente tem proposta com a própria Investe, né? A incubadora hoje, ela tem que passar a ser só a parte de incubar uma ideia, mas ela tem condições de trazer uma proposta maior para o próprio ser parceiro do governo do Estado do Piauí. Nós temos agora já submetido, já conversamos com o nosso vice-governador, onde ele ficou muito interessado nessa área. Porque o Piauí é um estado essencialmente agropecuário, né? O gado bovino, né? O nosso borraleiro pé duro, o nosso cavalo nordestino. Sim. Então, esse melhoramento, ele já existe um processo dentro da Universidade Federal. E agora, através da incubadora, nós chegamos a um processo junto com o governo do estado. Logo, a gente consegue, porque já existe agora um processo na Secretaria de Desenvolvimento, de Defesa Agropecuária, a SADA, que é para melhoramento do nosso gado regional. Mas é só disseminação artificial. A nossa proposta, enquanto desenvolver o agronegócio piauiense, é trabalhar nesse momento com o embrião, para que já se tenha animais puros, já venha a nascer animais puros. Um exemplo disso é, por exemplo, a bacia leiteira, que vai começar a nascer no sul do estado, lá em Cristino Castro. Sim. Nós estivemos na exposição de Bom Jesus, onde começou-se um entendimento para desenvolver a bacia leiteira da região. Sabemos que lá, aparentemente, nós não temos vacas produtoras de leite. Lá tudo são grãos, né? Mas a bacia vai ser feita, né? O laticínio vai ser montado,
E qual é a ideia? Já melhora o gado da região, que lá tem, já com embrião de boa qualidade de leite. Então, assim, quando a gente fala no melhoramento, não pensamos só no Nelore ou nos animais de corte. A gente tem que levar em consideração que nós temos uma bacia leiteira muito grande na região norte e agora vai começar na região sul. Então, quando entrar esse processo todo via incubadora, a ideia é desenvolver vários segmentos que a gente consiga pegar o processo, trabalhar com a pesquisa que nós temos, né? Inclusive alguns políticos já tiveram visitando os nossos canteiros da universidade, por exemplo. A gente tem uma proposta muito boa na fruticultura, né? Nosso projeto de conversa com o Ministério da Agricultura parte do pressuposto de que 80% do hortifrutigranjeiro que o piauiense teresinense consome vem de fora. Então, por que é que a gente não, pelo menos, não vamos dizer que a gente vai acabar com isso, que não é a nossa proposta. Por que é que nós não passamos a produzir esse nosso alimento? Nós temos água, nós temos sol, nós temos solos bons, né? O Cinturão Verde de Teresina tem 46 hortas comunitárias. Por que é que as escolas ainda não estão se utilizando dessa produção feita aqui por nós? Então, assim, o leque é muito grande de ideias que a incubadora pode participar, independente de suas startups. Bom, o nosso programa ele está chegando ao fim e eu quero já agradecer aqui a presença do professor Luiz, da doutora, doutora Marcela, Walter, que um tema super atual e importante, não é? Essa questão não só das startups, mas do agronegócio também, da inovação. E eu passo agora a palavra para que vocês possam fazer as suas considerações finais. Começando aqui pela doutora Marcela. Eu agradeço a esse espaço que foi cedido para nós. Eu venho aqui representando duas instituições, né? A minha empresa, obviamente, mas institucionalmente representando a Universidade Federal do Piauí, e também a incubadora, que foi graças à incubadora que hoje a gente chegou e está chegando, né, em vários lugares e participando de grandes eventos. Então eu incentivo vocês, né, que estão assistindo, aos jovens que sonham em empreender, que não é fácil, obviamente, empreender, não é tão fácil assim, mas que tem esse objetivo, que tem ideias inovadoras, principalmente mestrandos e doutorandos, e desejam implementar e fazer acontecer. Participem de editais, formem grupos, porque nada maior e melhor do que você gostar do que faz e trabalhar no que você mais gosta. Então, assim, a Biotech vai crescer e está crescendo, é uma empresa que vai se consolidar no mercado e a gente vai atingir a todos os estados do Brasil, atendendo a todos os proprietários e criadores, tudo através de sonhos, de metas e objetivos que estamos implementando. Então, agradeço ao jornal O Dia Piauí e, mais uma vez, a essa oportunidade que foi dada para a gente poder estar aqui. Bom, agradecer mais uma vez esse programa Ideias em Debate, onde realmente nós somos carentes dessa divulgação do que a gente produz, não só na Universidade Federal do Piauí, mas em todas as outras instituições. E eu quero deixar aqui aberto a todos os telespectadores a oportunidade de conhecer a nossa incubadora. Na realidade, a universidade tem duas incubadoras, uma chamada Embate, que é incubadora de base tecnológica, e a Ineagro. São poucas incubadoras, nós só temos duas no Piauí. Se nós pudéssemos crescer o número de incubadoras, seria muito bom, porque com certeza nós mudaríamos a cara do nosso estado tão carente e necessário de inovação e desenvolvimento.